Shabbat Shalom, boa tarde, 6 de Reshvan, 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 21 de outubro do ano 2023 da Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras diárias. Estamos em Bereshit, no princípio. Estamos aí nos primeiros passos do nosso novo ciclo dos estudos de Torá, iniciando então o princípio de todas as coisas e conhecendo realmente de uma forma mais elevada o princípio de todas as coisas. Estamos na segunda Parashá, que é exatamente Noach, a Parashá para os Benei Noach, né? Que tem muita conexão com as nações, os povos. Estamos aí diante de Hashem para podermos crescer em conhecimento, sabedoria e entendimento através da Torá. E há, de fato, o princípio de muitos entendimentos, de muita sabedoria, de muita compreensão, a qual nós precisamos aí fortalecer os nossos estudos de Torá no nosso dia a dia. Por isso, pela graça bendita de Hashem, que nós possamos aí estarmos iniciando no nosso dia a dia, né, os estudos da Torá, firmados cada vez mais na Torá, que é a base para todas as coisas, pois o princípio de tudo está exatamente nos 5 primeiros livros das Escrituras Sagradas, né, conhecido como Torá ou Pentateuco. Então, sem esses 5 primeiros livros, realmente nada existe, nada existiria, nada estaria aí diante dos seus olhos. Então, por isso, nós não podemos, em hipótese nenhuma, realmente deixarmos de lado os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras, como existe alguns segmentos religiosos por aí afora que alegam que os 5 primeiros livros da Bíblia, bem como, né, a Torá em si, né, elas representam algo do antigo, algo passado, algo que está ultrapassado. E aí inventaram um livro novo dizendo que agora sim, agora esse vale. Mas na realidade não vale, porque nada sem os 5 primeiros livros, nada subsiste em si mesmo, ok? Então, por isso, nós vamos ter hoje aí, na nossa conclusão dessas 2 primeiras porções da semana, né? Vamos ter aí uma palavra com o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg, né? Que fala conosco de uma forma muito mais profunda, elevada, dentro de uma visão da Kabbalah para Benei Noach, né? Sobre o drama primordial, né? Das nossas almas, né? E vamos ver aí também dentro dessa questão relação, né, com a nossa alma nesse aspecto. Então o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg traz para nós uma visão dentro desse sentido aí, ok? Temos também, né, para hoje mais uma prece para Israel. Deus, o soberano sobre todo o universo e todos os mundos, é a única força do povo judeu, é a única força de Israel. E é nesse sentido que nós precisamos realmente aprender e vivenciar. Somente Deus, o soberano, o único todo-poderoso, o único Criador, o único Deus, o único Redentor e Salvador, é a nossa força. Sem Ele, nós não somos absolutamente nada. Então, para a prece, né, em favor do nosso povo judeu, Salmo 22, para o dia de hoje, né, que nos fala da seguinte forma: ao mestre do canto acompanhado por Ayelet Rashahar, um salmo de David. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que deixaste tão distante minha salvação e ignoraste meu gemido angustiado? De dia clamo e à noite não silencio, e tu não me escutas. Mas tu és o Santíssimo, e a ti se dirigem os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos patriarcas, confiaram plenamente, e tu os resgataste.
Clamaram a ti e foram salvos, em ti acreditaram e não foram desiludidos. Quanto a mim, sou como um verme e não homem, opróbrio da plebe, vergonha do povo. Zombam de mim os que me fitam, riem e meneiam ironicamente as suas cabeças. Dizem-me, porém, confia no Eterno, ele o redimirá, ele lhe trará salvação, porque nele se compraz. Tu me tiraste do ventre materno e me fizeste sentir seguro contra seu peito. Desde meu nascimento em teus braços fui entregue, mesmo antes de nascer já eras meu Deus. Não te afaste de mim, porque muito próxima está a aflição e não há quem me proteja, senão tu. Touros furiosos me cercaram, touros do Baxã me rodearam, abriram contra mim suas bocas como um leão que estraçalha e ruge. Sinto-me como água derramada que não pode voltar a seu recipiente. Meus ossos fraquejam, meu coração parece ser de cera, de tal forma se derrete dentro de mim. Minha força secou como a argila, minha língua está colada ao paladar e me deitaste no pó da morte. Cães me cercam, uma turba de perversos me rodeia, atacam meus pés e minhas mãos como se fora um leão. Verifico como estão meus ossos enquanto eles me observam e tripudiam. Minhas roupas entre si repartem, minhas vestimentas sorteio. Mas tu, ó Eterno, eu te peço, não te afastes de mim, ó minha força, apressa-te e vem em meu auxílio. Salva minha alma da espada, minha vida das presas dos sabujos. Livra-me da boca do leão, resgata-me dos chifres dos touros selvagens. Então, a salvo, proclamarei teu nome a meus irmãos e louvar-te-ei do seio da multidão. Vós que sois a semente de Iacove, honrai-o, reverenciai-o todos vós, descendentes de Israel, porquanto não desprezou nem ignorou a angústia do aflito, e dele não escondeu sua face, e atendeu a sua prece. Graças a ti poderei proclamar meu louvor às multidões, cumprirei minhas promessas na presença daqueles que o temem. Os humildes hão de comer e se fartar. Os que buscam o Eterno hão de louvá-lo, e vida perene terão em seus corações. Dos confins da terra, todos a ti se voltarão com compreensão, e ante ti se curvarão todas as famílias das nações. Pois só do Eterno é a realeza, e seu é o domínio sobre todos os povos. Comerão todos os povos a fartura da terra, e ante ele se prostrarão, reverenciá-lo-ão os que retornam ao pó. Mas então já será tarde, porque suas almas não fará viver. Da descendência dos que o servem, de geração em geração, será relatada a magnificência de sua glória. Anunciarão às gerações vindouras a bondade de seus feitos. Amém. Amém. Ok? Então aí está realmente Deus, a força do seu povo, a força do povo judeu, a força de Israel. Mesmo diante das adversidades, né, Deus continua sendo o soberano sobre o povo judeu e sobre toda a terra. E como diz o Salmo, né, 22, né, as nações elas virão se prostrar diante de Hashem, né? Então, por isso, como disse Jó à sua mulher, né, depois de perder tudo, seus bens, sua riqueza, né, as suas porções de gados, até mesmo seus próprios filhos, e depois perder a sua saúde, da planta dos seus pés até a cabeça, né, estava permeado de enfermidade, né, feridas, etc. e tal. E a sua mulher disse a ele, né, disse a Jó, né, amaldiçoa o teu Deus e morra, né? Então, na visão da mulher de Jó, ela via que realmente não restava mais nada para ele. Ele perdeu tudo,
Então a única coisa que estava era ele realmente morrer. Então ela falou, amaldiçoa a Deus e morra, porque ela sabia que se ele amaldiçoasse a Deus, ele morreria. Mas ele respondeu, receberemos apenas o bem e não o mal de Hashem? Então, é da vontade dele os bens que ele me deu, e é da vontade dele tirar os bens que ele me deu. Então, a ele, eterna gratidão. E é por isso que Jó, ele realmente foi recompensado duplamente devido à sua emuná e o seu bitachon, fé e confiança em Deus, né? Então, exatamente esse é o momento, né, em que o povo judeu, o povo de Israel, os Benei Israel, estão, né, realmente louvando a Deus, cantando, dançando, estão celebrando o casamento, estão fazendo leituras da Torá, leituras de Terrilim, os Salmos, estão colocando Talit Katan, Talit Gadol, estão colocando Tefilim, estão renovando a sua emuná e o seu bitachon a Hashem, né? Então a nação de Israel está se unindo de uma forma muito forte. E também pela primeira vez na história, né, de Israel, a maioria das nações estão favoráveis a Israel. E diante da grande dor, né, diante da grande perdas que obtiveram, né, nos 2 primeiros dias da invasão terrorista no seu território, e mais de 1.000 vidas, né, em poucas horas foram ceifadas. Realmente houve uma grande destruição de vidas e de bens materiais. E diante desse alvoroço todo, uma grande dor, né, um grande infortúnio, e isso mostra, segundo os sábios, né, um bem muito grande que está oculto dentro desta aparência de maldição, né? Então, muito grande a maldição, sinal de que maior ainda é a bênção ou as bênçãos que vêm logo em seguida, né? Então, por isso, realmente, dentro da história bíblica, dentro da história contemporânea do povo judeu, momentos de grandes perseguições, momentos de grandes afrontas, aparentes destruições, né, grandes infortúnios, veio seguido de grandes bênçãos. Então, a maior das bênçãos, que é a esperança viva do povo judeu, é a revelação do justo Mashiach para qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém. Então, dentro desse aspecto, os amados, né, os nossos sábios nos alertam para que nós possamos contemplar e procurar contemplar as grandes bênçãos que há realmente ocultas dentro desse grande infortúnio que se abateu sobre o filho primogênito de Deus, o povo judeu, o nosso irmão mais velho, para que nós possamos ver aí realmente que o justo Mashiach se revele a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém. E aí então cessarão todas as coisas que têm maldade, perversidade, todas as forças negativas que estão a serviço do mal e da destruição cairão por terra plenamente, né? A gente observa aí nos comentários, né, que algumas pessoas dizem assim, né, que o primeiro-ministro de Israel não caia no mesmo erro, né, do passado, em que não houve, né, a destruição completa de Amaleque, né? Mas a sabedoria judaica, ela nos fala de forma bem clara que Amaleque, ele será plenamente vencido nos dias de Mashiach. Antes de Mashiach, ninguém vai vencer Amaleque completamente. Apenas vamos vencendo partes em partes. Mas o triunfo final está a cargo de Mashiach. Mashiach que vencerá plenamente Amaleque, a sua descendência, e cairão por terra, sem sombra de dúvidas, plenamente. Então, o perverso, a maldade, ela será plenamente vencida nos dias de Mashiach. Nós estamos seguindo em frente, vamos vencendo partes a partes, passo a passo, dentro do nosso compasso, ombro a ombro com o povo judeu, vamos vencendo aí
né, a descendência de Amaleque dentro desse contexto. Mas plenamente, Mashiach é que vai vencer e vai erradicar, vai realmente eliminar todo o mal que está emaranhado com Amaleque e com todas as forças negativas, né? E então aí será estabelecido plenamente o reinado de Mashiach, o reinado de paz. E aí é onde que vão se cumprir aquelas profecias, né? O leão vai pastar junto com a ovelha, né? O lobo junto com o cordeiro, e também assim a criança estará brincando com a serpente, nenhum mal lhe causará. Instrumentos de guerra sendo transformados em instrumentos agrícolas, e por isso que fala que as nações comerão com fartura, né? Não somente o povo judeu, mas as nações comerão com fartura. Por quê? Porque não haverá realmente guerras, né? E a terra estará sendo sarada, curada, vai ser corrigida, né? Porque Mashiach estará retificando realmente todas as coisas ruins e más. E então a terra poderá gozar nos dias de Mashiach de paz, shalom completa em todos os níveis, né? Então por isso não vamos esmorecer. Temos aí pela frente grandes bênçãos, porque o sinal veio através desses 2 primeiros dias de infortúnio com referência ao nosso irmão mais velho, o povo judeu. Mais de 1000 mortes aconteceram rapidamente, né? Então estas vidas tiveram a sua expiação, certamente estão aguardando o momento do reinado de Mashiach para a ressurreição nos dias de Mashiach, né? Em que haverá ressurreição, várias etapas de ressurreição, e dentro desse sentido aí, né, ao mesmo tempo, as nações e o povo judeu estão despertos realmente para se aproximarem do único e o verdadeiro Deus, né? Esqueça esse negócio de Apocalipse, ok? Esqueça isso daí. O fim do mundo já aconteceu, foi nos dias de Noé, né? Os dias do dilúvio de Noé, onde que Deus disse para Noé, ele, a família e os animais que foram separados para adentrarem a arca. Fora da arca, o dilúvio. Águas bravias, águas revoltosas, águas que fizeram sucumbir realmente todo ser vivo sobre a face da terra. Enquanto isso, Noé e toda a sua família estavam em paz, shalom, dentro da arca, né? Então a arca, ela simboliza exatamente o que? Onde os rolos de Torá são guardados, né? Então dentro da arca está a Torá. Então a Torá estava dentro da arca, junto com Noé, sua família e todos os animais. Entre outros aspectos, né? Eles vivenciaram o seu dia a dia com o serviço diário a Hashem. Eles estavam vivenciando a Torá dentro da arca. Eles estavam vivenciando os dias de Mashiach, um prelúdio dos dias de Mashiach dentro da arca, onde animais de todas as espécies estavam convivendo em paz, em harmonia e em equilíbrio. O Noé e a sua família estavam dentro da arca junto com os animais ferozes, também vivendo em harmonia. Então, dentro da arca estava já mostrando realmente o prelúdio dos dias de Mashiach, onde realmente todos viverão dentro da arca, que significa que estarão vivendo a Torá. Por isso, Ishayahu, o profeta Isaías, fala que de Sion, a terra de Israel, que de Jerusalém, a capital eterna e indivisível de Israel, onde o primeiro e o segundo templo estavam constituídos, e o terceiro templo será construído e será eterno, né? Nenhum tijolo será tirado do templo, porque ele será construído nos dias de Mashiach, e ele será eterno. Maior nas proporções físicas, né? Milimétricas, por assim dizer,
né, dentro da sua composição física, dimensões, e será maior ainda também que os outros 2 templos na sua dimensão espiritual, porque de Jerusalém sairá a Torá, a palavra do Eterno, e ela encherá toda a terra, assim como as águas cobrem o mar. Ou seja, todas as nações e todos os povos estarão aprendendo com Mashiach todos os ensinamentos e segredos da Torá. E então estaremos vivendo esse shalom e essa harmonia que Noah desfrutou dentro da arca. E por isso, dentro da arca significa dentro da Torá. E que é exatamente isso que nós precisamos vivenciar dentro desse aspecto aí, ok? A nossa 7ª leitura da Parashá Noah, ela está no capítulo 11, e no capítulo 11 vai do verso 1 até o verso 32, onde se completa a 2ª Parashá, Noah. Então nós temos aí, né, as nações se unem para construir uma torre gigante, né? Antes disso daí nós temos a ordenança de Deus para Noah, para sair da arca e repovoar, né, o mundo. Então era para Noah e a sua família repovoar realmente o mundo. Na sequência nós temos aí no capítulo 11, toda a terra falava somente uma língua, e os nossos sábios falam que a única língua que eles falavam era o hebraico. E por isso todos se entendiam, todos compreendiam a mesma linguagem, que era o hebraico. E tinha um pleito em comum, né? A geração que veio pós Noah, né? Que era exatamente contra Deus. Eles tinham um pleito em comum contra Deus. Então, quando eles migraram do leste, buscando um lar novo e grande, o suficiente para todos eles, encontraram somente um vale na terra de Shinar e assentaram lá. Cada nação disse para a outra: venham, moldemos tijolos e vamos cozinhá-los, já que não havia pedras no vale. Eles então construíram, né, tijolos para usar como pedra e asfalto para argamassa, né? E eles disseram: venhamos, construamos uma cidade, uma torre, cujo topo alcançará o céu. Façamos um nome para nós, de modo que não sejamos dispersados sobre a face de toda a terra. Ou seja, era um povo só na realidade. Falava uma única língua, o hebraico. E eles estavam ali, então, o quê? Vamos construir uma cidade. E nessa cidade vamos construir uma torre que alcance os céus, né? Numa visão de que realmente através desta torre eles poderiam alcançar o céu, significa eles poderiam controlar as chuvas, eles poderiam controlar realmente se houvesse um novo dilúvio, então eles poderiam se refugiar na torre e então o dilúvio não dizimaria aquele povo, né? Então, por isso, eles tiveram esse pleito contra Deus de forma comum, todo o povo ali reunido, ok? Então, eles estavam ali, Noah e Deus fizeram um pacto de Noah, que o mundo não seria destruído novamente e nenhum ser vivo sobre a face da terra sofreria um novo extermínio, ok? Então, mas o povo não botou fé nessa história, então construíram uma cidade e uma torre. E aí foi onde que realmente Deus, com a sua corte angelical, então Deus disse, né? Deus desceu para ver a cidade e a torre que os filhos do homem tinham construído. E Deus disse: apesar de serem um único povo, todos tendo a mesma língua, e essa é a primeira coisa que fazem, não deviam eles, então, serem barrados de tudo que planejam fazer? Então ele disse à corte angelical: vamos, desçamos e confundamos sua fala, de modo que uma pessoa não possa entender a fala da outra, né? Então aqui, mais uma vez, né, para os não conhecedores da sabedoria judaica, eles acabam confundindo essa expressão de Deus, né,
desçamos e confundamos sua fala, querendo alegar que Deus é 2 ou 3, né? E não que ele estava conversando com a sua corte de anjos, né? Para descer à terra e confundir a linguagem deles, né? Porque havia uma língua só. Então, dessa forma, uma pessoa, então, começou realmente a não entender a outra. Então, começou a haver confusão de línguas, ok? Deus, desse lugar, Deus os dispersou sobre a face da terra e eles pararam de construir a cidade. Por isso, ela é chamada de Babel, porque esse é o lugar onde Deus confundiu Balal, a linguagem do mundo. Foi daí que Deus dispersou sobre a face de toda a terra. Então aqui você tem a origem das 70 nações. Foi onde eles foram dispersos. Ou seja, eles não estavam entendendo como era um povo só e uma língua só. Começou a haver confusão de línguas. Então o que acontecia? Então aquele que conseguia entender a língua do outro, vamos dizer na atualidade aí, né? Então quem conseguia entender o português? Então aqueles que entendiam o português se reuniram em grupo. Aqueles que entendiam o inglês reuniam o seu grupo lá de inglês. Aqueles que conheciam a linguagem alemã, então eles se reuniam lá naquela linguagem. E assim sucessivamente. Então esses grupos, de acordo com a sua linguagem, eles se reuniram e cada um seguiu um curso dentro do planeta. E aí nós tivemos então a origem das 70 nações, sem sombra de dúvidas, ok? Depois, a partir do versículo 10, nós temos aí a questão dos descendentes de Shem, né, que é o fator principal para o novo ciclo da história bíblica e da história judaica. Então, os descendentes de Shem, nós temos aí Shem, tinha 100 anos quando ele teve o seu filho Arpachshad. E aí Arpachshad, ele gerou Shelar. Shelar gerou Ever gerou Peleg gerou Reu gerou Serug. Serug gerou Nahor gerou Terach, e Terach ele gerou Avram, Nahor e Haran, os 3 irmãos, ok? Depois do verso 27 a 32, nós temos aí exatamente mais específico a questão da descendência de Terach. Então Terach gerou Avram, Nahor e Haran. Haran, ele teve um filho de nome Lot, sobrinho de Avram e de Nahor. Haran morreu durante a vida de seu pai Terach, na terra de seu nascimento, Ur-Kasdim, né? Aqui, segundo o Midrash, fala que Haran, ele morreu exatamente dentro de um tacho de óleo ardente, né? Porque nós vamos ver mais na frente aí, Avram, quando ele começa com realmente a questão monoteísta, né? O seu pai, ele leva Avram diante de Nimrod, né? E Nimrod joga Avram dentro do tacho de óleo quente e ele sai ileso, né? Enquanto isso, né, Nimrod está, como fala, interrogando Haran, né? E aí, você é do time de Avram ou é do meu time? Porque Nimrod considerava-se um deus e todos deveriam adorá-lo e servi-lo, Nimrod, né? Então não é de coisa recente que homem, né, de alguma forma se acha um deus e exige adoração para ele. Então, homem que exige adoração para ele ou leva as pessoas a adorá-lo é idolatria. Qualquer homem. Sempre no princípio, né, Nimrod, né, vem trazer essa questão: eu sou Deus, eu sou a luz para vocês têm que me seguir, né? Então
todo homem que traz em si a questão de adoração como Deus é idolatria. Está fora realmente da adoração ao único e verdadeiro Deus, né? Por isso que a palavra fala que Deus não é um homem e nem filho do homem. Então, por isso, Deus ele é incorpóreo. Ele não se materializa numa forma humana para que as pessoas possam adorá-lo. Então, qualquer homem, seja ele quem for, seja de qual segmento religioso que for, que traz para si adoração, a idolatria está fora do fundamento verdadeiro da única fé, a fé monoteísta com fundamento judaico. Então, né, quando Harã ele vê Avram, o seu irmão, sair ileso do tacho de óleo ardente, então o que acontece, né? E a Harã disse, não, eu sou do time de Avram, né? Ele foi enrolando Nimrod o máximo que podia. E aí quando Avram sai ileso, então ele fala, não, eu sou do time de Avram. E aí então Nimrod joga ele lá no tacho e ele acaba morrendo, né? E Avram saiu ileso. Então por isso a Harã morreu durante a vida de seu pai Tera. E depois é por isso que Avram ele leva junto consigo o seu sobrinho Lot, né? Porque ele como tio e dentro do aspecto desses dias, né? As famílias viviam realmente em clã, né? Que era num aglomerado de famílias na mesma localidade. Então sobrinhos e netos eram considerados filhos. Então Avram ele acabou, né, levando junto consigo Lot quando ele sai realmente da sua terra e da sua parentela, que vamos ver lá na frente também, ok? Então, dessa forma, verso 29 do capítulo 11, Avram e Nahor tomaram esposa para si, o nome da mulher de Avram era Sarai, o nome da mulher de Nahor era Milcá, e a filha de Harã, né? E que era o pai de Milcá e Iscar, né? Então, Harã, ele era pai de Milcá, esposa de Nahor. Então, Nahor casou com a sua prima, ok? E Iscar, né? Iscar é o outro nome de Sarai. Iscar. Então, era também o nome de Sarai. Sarai e Iscar é a mesma pessoa, a mesma mulher. Então, Avram casou-se com a sua prima, ok? Sarai era estéril, ela não tinha filhos. Terah levou seu filho Avram, Lot seu neto, né? Que Avram era a Harã, irmão de Avram, filho de Terah, portanto Lot, filho de Harã, era neto de Terah. Então Terah levou seu filho Avram, Lot seu neto, filho de Harã, e Sarai, a sua nora, esposa de Avram. Eles, Terah e Avram, deixaram Ur-Kasdim com Lot e Sarai e dirigiram-se para a terra de Canaã. E eles chegaram até Harã e ali se assentaram. Terah viveu um total de 250 anos. Terah morreu em Harã. Ok? Então aqui nós concluímos a questão de Noah. Ok? O nosso rabino Yitzhak Ginsburg traz para nós aqui, né, nesse sétimo dia da semana, o sagrado dia do Shabat, para nós trazermos o resumo, né, dessa questão do princípio, né? Então vejam bem, o rabino Yitzhak Ginsburg, ele fala o seguinte: no início Deus criou os céus e a terra. Então, segundo a Kabbalah, que o rabino Yitzhak Ginsburg, um grande cabalista, e ele escreve, né, nesse livro aqui, né, Kabbalah e Meditação para as Nações, ok? Este é um livro de Kabbalah para os Benei Noach, certo? O segundo livro, dá licencinha aqui que eu estou me esticando, o segundo livro de Kabbalah para os Benei Noach é esse daqui, ok? Então, esses dois livros, eles são escritos pelo rabino Yitzhak Ginsburg, e no seu prefácio dos dois livros, o prefácio é escrito pelo nosso Rav Yaakov Gerenstad, a nossa liderança Benei Noach, ok? Então, o nosso Rav Yaakov Gerenstad é ele que
faz o prefácio e recomenda aos Benei Noach realmente esses 2 livros sobre questão de Kabbalah. Então, se você, Benei Noach, quer, né, estudar Kabbalah com orientação rabínica ou de outros Benei Noach, que já tem um pouco mais de experiência, então adquire esses 2 livros para poder estudar com acompanhamento do Rabino Yaakov, bem como de outros Benei Noach que estão com um pouco mais de experiência dentro desse aspecto, ok? Então vejam bem, né, o prefácio, né, ele aqui, né, o prefácio, só para você entender aí, apesar de estar, né, de forma contrária por causa da câmera. E no final do prefácio nós queremos mostrar para você aqui, né, não sei se vai dar close. Não. Aqui já dá para ver já. Então está aí o prefácio assinado pelo Rabino Yaakov Gerenstein, ok? Que é a nossa liderança. Então, o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg, então ele fala da seguinte forma assim: no início Deus criou realmente os céus e a terra. Na Kabbalah, os céus simbolizam a alma e a terra simboliza o corpo. A Torá continua dizendo: e a terra estava caótica e vazia, havia escuridão sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Né? Nós estamos vendo aqui dentro de uma visão cabalista para Benei Noach, com o Rabino Yitzhak Ginsburg, com indicação do nosso Rav Yaakov Gerenstein. Então, o estado inicial da terra, que representa o corpo junto com a sua alma animal, ou a sua natureza animal, descrito pelos 3 adjetivos: caótico, vazio e escuro. Isso representa o corpo, ok? A alma animal, melhor dizendo, que é o estado inicial da terra, que está conectado com o corpo, com a alma animal. Que na Kabbalah estão relacionados com essas 3 cascas impuras. As cascas no hebraico é kelipot, dentro da visão cabalista, kelipot, cascas, correspondendo ao estado inicial do não-judeu mundano, cuja faísca divina ainda se encontra distante da sua psique. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Se refere ao estado do gentil justo, o Benei Noach, entre as nações, cuja faísca divina é sentida como pairando sobre ele, próximo da sua psique. Os sábios nos ensinam que o Espírito de Deus se refere exatamente ao Espírito de Mashiach, que será enviado por Deus para redimir a humanidade. Não é só o povo judeu, a humanidade. Assim podemos concluir que a vinda de Mashiach depende da elevação do nível espiritual do mundo não judaico, da escuridão ao espírito, encorajando não judeus a se tornarem gentios justos, como Benei Noach, entre as nações. Então, vejam bem, amados, aqui o Rabino Yitzhak Ginsburg, com realmente o apoio, o aval e a indicação do nosso Rav Yaakov Gerenstein, está mostrando uma realidade antes, certo? Realmente havia uma coisa muito especial com a questão de os judeus, para a revelação de Mashiach, para qualquer momento e a qualquer momento mesmo, amém, vem amém. Mas Deus, que não se esqueceu da humanidade em momento algum, ele traz para a configuração, para a iminente revelação de Mashiach, um novo ingrediente: os não-judeus, que abandonam toda a idolatria e vêm para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Depois de Moshe, somente o nosso Rebbe Menachem Mendel foi o único líder de gerações, foi o único de Sadiq de gerações que se preocupou com os não-judeus.
Primeiro ele colocou a casa judaica em dia, em ordem. O povo judeu, depois do Holocausto, voltou a sentir, na liderança do Rebbe Menachem Mendel, voltou a sentir a alegria, o frescor do judaísmo, e começaram a viver Am Israel Hai, o povo de Israel vive, com ímpeto, com amor, com alegria, com júbilo. Ok? E mesmo assim, desde 14 de maio de 1948, veio aí a questão do Holocausto, e depois, após o Holocausto, veio 14 de maio de 1948, e aí o Estado de Israel. E desde então, nunca cessou 100% as guerras e os conflitos contra o povo judeu. O povo judeu nunca procurou guerra, sempre procurou viver em shalom, em paz. Mas os inimigos sempre procuraram um meio de trazer o povo judeu para a guerra, como nós vimos agora nos últimos dois fins de semana, Nós vimos isso daí. Israel estava em paz, estava celebrando Shemini Atzeret, Simchat Torah, o finalzinho de Sukkot, estava vivendo em paz, tranquilo. Mas aí os extremistas, os terroristas vieram, invadiram, cometeram atrocidades, barbáries, genocídio, decapitações, inclusive de bebês, atacaram a população civil covardemente e traiçoeiramente. E aí chamou Israel para a guerra. Aí Israel começou a dar o troco. E aí alguns já estão dizendo que já está passando do limite. Existe algum outro limite além de decapitar crianças, bebês recém-nascidos? Existe algum outro limite? Estão recebendo o troco devido, não a população palestina. A guerra não é contra eles, é contra os extremistas terroristas do Hamas. Mas, infelizmente, devido à doutrinação, desde o princípio dos anos 2000, em que esse grupo terrorista domina a faixa de Gaza, e as nações não se mexem contra isto, as nações não botam o dedo na ferida contra isto, a ONU não mete o bedelho dentro disso daí, mas na hora que Israel dá uma resposta, já começa a querer resolver, colocar uma resolução contra Israel. Mas não resolve o problema do povo palestino, com a questão do domínio terrorista lá na faixa de Gaza. E aí, desde 2000, esse povo, essas crianças estão sendo doutrinadas contra Israel, contra o Ocidente, não é só contra Israel, não é só contra o povo judeu, é contra o Ocidente também. Então, a decapitação que você viu dos bebês, Ocidente, olhe para isso, os teus filhos podem padecer sobre isso daí, se esse mal crescer. Então, a luta contra o Hamas, os terroristas, a vitória de Israel contra eles é a vitória das nações, para que eles não se expandam e não venham decapitar os seus bebês, tá bom? Se você ainda não percebeu isso, precisa perceber urgentemente, antes de ficar falando abobrinhas por aí afora vai. Entendeu? Então, desse sentido, amados, realmente, nós temos aí que a nossa luta, ombro a ombro com o povo judeu, é realmente estarmos não sendo dominados pela alma animal, mas pela alma divina, para lutarmos sim contra as trevas, a perversidade, o mal, e assim nós seguirmos realmente purificando este mundo, para que ele seja transformado na moradia de Deus. Ok? Então, essa é a questão. E é por isso que realmente, depois de Moshe, somente o Rebbe Menachem Mendel é que se importou com os não-judeus das nações. E foi onde que ele orientou, os rabinos a realmente se envolverem com os não-judeus e trazerem o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que eles vivam as 7 leis de Noah, ou as 7 leis universais. As 7 leis universais é para que o mundo possa ter harmonia, união, unidade, possam ter shalom, paz, possam viver bem, de forma ética, moral e espiritual.
Não precisam se converter ao judaísmo, apesar de ter dentro do monoteísmo, ter um estilo de vida judaica, porque a fé principal, a fé primordial, a fé da Torá é exatamente com fundamento judaico. É a verdadeira fé. Fora isso daí, nós não temos aonde correr, entendeu? Então, esta é a razão. Então, por isso, dentro desse palco, é para que nós possamos realmente vencer, né, dentro do nosso mundo não judaico, dentro da nossa configuração entre as nações não judaicas, possamos vencer a alma animal, vencermos a escuridão, as trevas, para trazer a luz do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E aí, todos os não-judeus que abraçam esse monoteísmo são chamados de gentios justos, ou de justos entre as nações, ok? Ainda continua o Rabino Yitzhak Ginsburg dizendo, e Deus disse, haja luz, e houve luz. Esse versículo descreve a realidade da alma judia. Haja luz se refere à faísca divina, conforme ela permeia o plano inconsciente da psique judia. E houve luz retrata a faísca divina quando ela permeia o plano consciente da psique judia. Abraham, ou Abraão, foi o primeiro homem a integrar a faísca divina como uma parte essencial e indiscriminada de sua psique, a consciência do único Deus. A partir de sua luz interior, ele conseguiu irradiar a luz, esta luz monoteísta, a todos que estavam à sua volta. Nas palavras do profeta, Abraham começou a irradiar luz. Isso transformou Abraham no primeiro judeu. O nível do qual a faísca divina está presente na psique exerce uma forte influência sobre a natureza da alma animal da pessoa. A alma divina, ela precisa dominar a alma animal para não cometer barbáries. Primeiro, notemos que a própria alma animal se divide em duas facetas. Uma é o aspecto intelectual, que é chamado de nefesh shirlit, e um aspecto emocional comportamental, que é nesse sentido. A alma animal de um judeu, devido à presença interior da alma divina, é relativamente mais refinada do que a de não-judeu. O lado intelectual possui um caráter judaico singular, ou um modo de pensar e raciocinar. Ele tem a capacidade de absorver conceitos abstratos e sutis. Por essa razão, os judeus são inovadores em várias áreas seculares. As paixões de um lado emocional são direcionadas às coisas permissíveis de acordo com a lei da Torá. Como que nós podemos compreender essa questão, a alma judia e a alma não judia? Como que nós podemos compreender realmente esse aspecto da alma animal de um judeu e a alma animal de um não judeu? Como que nós podemos compreender esse caráter singular da alma judia de poder captar, absorver realmente os conceitos abstratos e sutis da Torá? É simples de compreendermos isto. Não precisa você ficar pensando, então quer dizer que o judeu é superior a nós não judeus? Você não precisa perder tempo de ficar pensando nisso. Para Deus, todos nós somos iguais. Somos humanos e todos nós temos a centelha divina em nosso interior. Mas nós precisamos compreender a realidade dos fatos. Qual que é a realidade dos fatos? Primeiramente, o povo judeu, a alma judia. O povo judeu, ele nasce, cresce, vive, sobrevive e morre dentro desse conceito monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Dentro do aprendizado da Torá desde os seus primeiríssimos meses de vida e vão até a sua morte. Então, a alma judia, ela tem essa sensibilidade de perceber,
captar, absorver os conceitos abstratos e sutis da Torá com muito mais elevação do que nós, não judeus. Por quê? Porque nós, não judeus, nós nascemos dentro de uma concepção não judia, portanto, dentro de nações idólatras, pagãs. Nós aprendemos desde os nossos primeiros anos de vida a idolatria, perversidade. Nós aprendemos desde cedo, realmente, a darmos margem à nossa alma animal. A inveja, os ciúmes, a raiva, o ódio. E assim sucessivamente. Tudo isso devido a quê? Um conceito idólatra que desvirtua a nossa vida, a nossa alma divina. E então a alma animal ela prevalece até que nós conhecemos o monoteísmo com fundamento judaico. E aí nós começamos a redirecionar a nossa psique, o nosso pensamento, o nosso intelecto. Nós começamos a refinar a nossa alma animal, porque vamos fortalecendo a nossa alma divina, e nós vamos começando a perceber certos conceitos sensíveis, certos conceitos abstratos e sutis da Torá, à medida que nós vamos estudando a Torá. Então, por isso que o Rabino Yitzhak Ginsburg fala sobre essa questão. Não é uma questão em si de superioridade diante de Deus. Nós precisamos compreender isso. Mas é uma realidade de superioridade, de fato, baseada em fatos reais. Estudo da Torá. Essa é a questão. O estudo da Torá. Essa superioridade que realmente a alma judia tem, nós precisamos reconhecer como aquele que ele estuda desde os seus primeiros anos, chega ao nível universitário, estuda adequadamente, passa em todos os anos, em todos os níveis, forma-se no nível universitário, depois vai para fazer pós-graduação, PhD e por aí afora vai. À medida que ele vai se expandindo no seu conhecimento, então ele se torna doutor no seu conhecimento. Mas eu parei no primeiro ano, parei no primeiro grau, segundo grau, etc. e tal. Eu tenho que reconhecer que aquela pessoa, no seu intelecto, ela é superior a mim, porque ela tem mais conhecimento. Mas humanamente falando, diante de Deus, nós somos iguais. Nós precisamos compreender essa diferença, entendeu? Então é isso que o Rabino Yitzhak Ginsburg vai trazendo para nós. E nós precisamos compreender isso, certo? E é por isso que nós precisamos sempre estarmos dentro do quê? Da Teshuvá, da Tefilá, estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e as suas ramificações, e da Tzedaká, onde nós vamos refinando a nossa alma animal, fortalecendo a nossa alma divina, e nós vamos tendo dentro do nosso intelecto, a nossa psique, melhores percepções da própria Torá, da sabedoria de Deus. Esse é o curso que nós temos que fazer. Se nós estudarmos 10 anos, mais 10 anos o judeu tem na nossa frente, porque eles continuam vivendo mais 10 anos estudando e compartilhando o conhecimento. Então nós precisamos reconhecer essa realidade do nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus. Ele está à nossa frente em questão de anos. É isso que nós precisamos compreender. Mas juntos, nós somos filhos de Deus. Juntos, ombro a ombro, nós estamos labutando para transformar este mundo para ser a moradia de Deus. E o privilégio são dos dois. O privilégio é nosso, porque as bênçãos que estão sobre ele estão sobre nós. Se tão somente persistimos na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Então, por isso, a alma física de um gentil justo assemelha-se de um judeu em alguns aspectos. Consequentemente, as motivações do gentil justo são consideradas uma mistura de bem, um altruísmo, e mal, egoísmo. Isso continua permeando a nossa personalidade.
No entanto, o estado de consciência de um não-judeu que ainda não é justo, quer dizer, ele ainda não abraçou o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, que ainda não se ligou a Deus por meio dos aspectos universais da Torá, né? Então oculta e bloqueia a expressão das manifestações verdadeiramente boas, o altruísmo, né? O amar o próximo, como está em Levítico capítulo 19, verso 18. E estas não podem se concretizar em sua alma física, ou seja, ele ainda não é um justo entre as nações, ele não consegue fazer verdadeiramente algo bom e justo. Se ele faz alguma coisa boa e justa, ela é de forma parcial. Mas aquele que está no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ele já faz as coisas de forma mais elevada, mais espiritual, porque tem mais conexão com Deus e com a sua palavra. Quando a alma divina de um judeu se revela, ele sente um amor incondicional pelas criações de Deus, compreendendo que uma faísca de Deus está presente em tudo. Ele amará o bem em tudo e rejeitará todo e qualquer mal que oculte, perverta e corrompa este bem intrínseco. Ou seja, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz assim, para compreendermos esta parte aqui. Quando nós compreendermos que Deus está presente em tudo, mas em tudo mesmo, no reino vegetal, no reino mineral, no reino animal, no reino humano. Quando nós compreendermos que Deus está presente, que há uma centelha divina presente em tudo, então nós podemos ver Deus. Nós podemos sentir Deus. Nós podemos realmente experimentar Deus trazendo soluções para as nossas vidas. Então, é isso que está falando aqui o Rabino Yitzhak Ginsburg, esta sensibilidade que há realmente na alma judia de ver Deus em tudo. O último exemplo é exatamente essa aparente maldição que se abateu há 2 fins de semana atrás, né, dentro do território de Israel, mais de 1000 vidas sendo ceifadas de forma abrupta e cruel, com requintes realmente de crueldade, de maldade, perversidade do ser humano, movidos pelo ódio, raiva, inveja, ciúmes. Ok? Então, depois de se recuperarem do susto, por assim dizer, então o povo e os sábios do povo judeu estão vendo Deus através deste mal. Ou seja, a revelação de Mashiach, para qualquer momento mesmo, está muito mais presente, está muito mais eminentemente de acontecer a qualquer momento agora mesmo. Amém, vem amém. Então, há grandes bênçãos que vão resultar nos próximos dias no povo judeu e através do povo judeu para as nações. Então, ver realmente a presença divina em tudo é que traz para nós a redenção final, a revelação de Mashiach. E por isso nós vimos aqui a visão do nosso Rabino Yitzhak Ginsburg, o não-judeu, o Benei Noach, que abraça o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Nós agora fomos acrescentados nesse universo judaico, para que, ombro a ombro com o povo judeu, nós possamos elevar o nível espiritual desta geração, deste mundo, para que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então, por isso, amados, não vamos retroagir. Vamos avançar. Não fique em casa. Não fique com medo e pavor e terror. Mas revista-se realmente da presença divina. Revista-se realmente da ordem divina.
em frente, em marcha, porque a elevação espiritual desta geração depende de nós também, não judeus, Benei Noach, que estamos no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para elevar o nível espiritual desta geração e revelar Mashiach a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Vamos juntos nesta batalha, ombro a ombro, com o nosso irmão judeu. Não ficar escondido, não ficar em casa, mas realmente estarmos no fronte desta batalha espiritual, trazendo luz divina, presença divina, dissipando as trevas, a perversidade e o mal. Amém? Às 18h48, nós estaremos transmitindo da Sinagoga Benei Noach, regional Bauru, da cidade Sem Limites, para o Brasil, para as nações, a Havdalah, que ela acontecerá às 18h48. Então, com a graça de Hashem, até daqui a pouco, e também a você, toda a família e todas as comunidades Benei Noach, né, Shavuot Tov desde já, né, uma excelente, maravilhosa separação do 7º dia para os 6 dias comuns, e que você e eu tenhamos uma semana gloriosa, abençoada, onde poderemos contemplar o mal sendo vencido, Israel prevalecendo, Deus é a força de Israel, Deus é a nossa força, e subjugando esse inimigo cruel, os extremistas, terroristas, Hamas, e fazendo com que realmente seja estabelecido um período melhor, né, a partir desta etapa aí. E que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, amém. Shalom, Shavuot Tov.